senhor. A gravação, no entanto, só porque já começou às 21 horas, mas podem continuar a falar. Que eu vou preparar aqui o Eu nosso. depois de saber que a Rita tem que ir dormir às 9h30, é melhor começarmos já, porque senão Pois. isto começa. Porque, não Se é? me começarem se me deixarem de ouvir, melhor, se me deixarem de ouvir, É, cada chequem um se eu estou disseste. acordada ou não. Se eu ainda estou na imagem, já caí aqui. Combinado. Se já me deitei ali naquele sofazinho, está com um ar muito apetitoso. Não, nós não deixamos questão de ir fazendo um cheque de olá, está a Rita, Rita está, até porque também está aqui a Rita Padre, a Rita Abelho Padre, que Exatamente. é um doce. Portanto, se alguém precisar de algum produto da farmácia, é com ela. Se alguém precisar de um abraço delicioso, também é com ela. Isto é a maravilha da Academia da Felicidade, é nós conhecermos os nossos membros e conhecermos o bom que eles têm, cada um deles. E a Rita tem um abraço, sei só a voz dela é maravilhosa. Rita, fala um bocadinho, vá, não, mas não embales ninguém. Rita, não Não. durmas, Rita. A Rita só está aqui porque hoje tive folga, porque senão não conseguia estar aqui, porque a farmácia está sempre aberta, não é fácil estar onde a luz nunca se apaga. Muito bem, muito bem. É uma cuidadora nata. É isso mesmo. Bem, vamos. Sofia, 1 minuto, às Um minuto. 9h05 começamos. Eu Exatamente. sei. É aqueles é os 5 de ontem à noite, está É. bem? Aqueles 5 de ontem à noite. É. Aí onde eu me fui meter. É. E é assim, nós damos 5 minutos de tolerância a um Não participante. tem nada a ver com o resultado de ontem, ok? É 5 minutos só porque. Pronto. Ui, ui. Ui, ui, Estás a não é? ver? Olha, Ui, eu ui. não sei de que é que estão a falar. Deve ser futebol, mas vou já fazer aqui uma pesquisa no Google para saber o que é que se passa, que eu não sei. Põe 5-0, aparece-te logo. Aparece-te logo, tá? Ok. O 3-0 no Dragão fez 4 horas de viagem até Lisboa. Eu, por mim, também estou feliz porque o Sporting também teve bem. Pois, eu também sou dessa equipa, portanto, Já somos vários, portanto, fantástico. está tudo ok aqui. Portanto, Está Ricardo, tudo afinal, tu é que estás off. Exatamente. Mas deixem-me, já que não tenho motivos para festejar este ano, deixem-me festejar o jogo de ontem, só, pelo menos. Ai, já vi, Porto Benfica. Podes pôr também Benfica Sporting, também foi bom. Muito bem, Sofia, vamos lá. Vamos a isso. Antes de mais, queria agradecer a todos, porque devo confessar que a ideia inicial era um bocadinho diferente, era pegarmos uma vez mais no nosso embaixador da felicidade, e fazer uma apresentação sobre aquilo que ele faz. Mas como nós estamos rodeados de pessoas extraordinárias, de uma líder extremamente cool, como eu gosto de chamar a Rita, de uma mentora para mim. Aliás, eu tenho aqui o livro. Eu vou fazer publicidades. Só não tenho o da Rita ainda. Ainda, porque sai ainda. dia 7. Olha, esse E tenho o teu pequenino, cato. coisa querida. Portanto, é muito importante para nós também ver a vossa receptividade para esta iniciativa, uma vez que o nosso objetivo era falar sobre o que é ser um líder humanizado, e nada melhor do que ter pessoas como a Rita, como o Ricardo, como a Sofia, como o Alberto. O Alberto é uma pessoa que, apesar de trabalhar com software, com números, com códigos, com binários, é um exemplo de ser humano extraordinário, e eu devo dizer que a Academia da Felicidade trouxe-me pessoas muito boas e o Alberto é uma delas, sem dúvida, e não vou dizer mais porque senão vai ficar corado. Falta-nos aqui o Fábio de Pina, que também iria estar connosco, mas eu penso que ele deve estar a cantar, porque o Fábio agora está a iniciar a sua carreira, também, para além de ser altamente profissional na área de promoção de felicidade, e viram na Embaixada da Felicidade, ele está a seguir um sonho dele.
E acho que também é isso que nós fazemos aqui dentro da academia, é irmos com a nossa missão, mas associada ao sonho. Depois temos o Pedro Ramos. O Pedro Ramos é muito curioso encontrá-lo nesta fase da minha vida, uma vez que ele poderia ter tido a oportunidade de me despedir em outros tempos, não conseguiu. Quando eu estava na TAP, portanto, não foi aí, e acabamos por nos encontrar aqui dentro da Academia da Felicidade. Estamos a trabalhar juntos, estamos a criar projetos juntos e também tenho o livro dele. Está daquele lado. Aliás, eu vou fazer questão de mostrar. Isto é. Muito bem, muito bem. Fiz bem em não despedi-la, certo? Só para Certo, intervir certo, enquanto a sim, Sofia sim. desapareceu. Atenção, Exatamente. atenção. Falta o Muito do bem. Ricardo, do Alberto e, e o da Rita, que ainda não tenho, não é? Isto para dizer o quê? Que como é que vai funcionar hoje a nossa dinâmica? Vai ser um bocadinho ao estilo daquilo que foi o nosso podcast em Lisboa, também para não fugirmos às horas de dormida que temos aqui como Podes 10. dizer da Rita e do Ricardo, podes dizer, à vontade. Sim, podes dar nomes aos Podes dar culpados. nomes. O objetivo, no fundo, é falar um bocadinho sobre o que é ser um líder humanizado e como é que isto nos pode trazer mais felicidade e mais produtividade. Uma vez que nós estamos a lançar as turmas de liderança positiva, nós queremos que as pessoas saibam que aquilo que vão adquirir é muito mais do que teoria, mas também de prática e de experiência e de pessoas expertise nas suas áreas. Por isso, eu começaria mesmo pelo Ricardo, o nosso embaixador da felicidade, o meu cúmplice desta aventura. E começava mesmo por perguntar, Ricardo, o que é que dita verdadeiramente a felicidade no trabalho? Muito bem. Boa noite a todos. Permitam-me dar um olá especial à Rita, à Sofia, ao Pedro Ramos e ao Alberto por se terem associado a este projeto, por estarem aqui hoje, por terem permitido, como disse que a Sofia no início, que eu não fosse o único a ser explorado esta noite, portanto vou partilhar este sentimento convosco, mas acima de tudo dar um obrigado a todos por numa segunda-feira à noite estarem aqui a falar deste tema que é tão importante quanto controverso. E eu gostava de... Este título que a Sofia me colocou e que eu aceitei com muita honra, de Embaixador da Felicidade, às vezes pode parecer que nós andamos aqui à procura de ver sorrisos permanentes nos lábios de toda a gente durante o dia, que vivemos numa utopia onde pensamos que é possível acordar de manhã e dizer, pá, hoje a minha empresa vai ser super feliz, nós vamos encontrar-nos todos, vamos dar abraços, beijos, e aqueles que eram inimigos vão passar a ser amigos, e os desafios passados vão deixar de existir e nós vamos encontrar a paz eterna, desculpem o termo paz eterna, mas na nossa organização. E é importante desmistificar para mim esta parte, porque começamos também, por outro lado, a assistir a um movimento que tende a criticar este outro movimento que procura, acima de tudo, que exista mais empatia nas organizações. E mais do que falar de felicidade nas organizações, eu cada vez mais tenho abordado o tema sob outra perspectiva, que é nós não vamos ter sempre empresas felizes, nós não vamos ter as pessoas sempre todas felizes, mas vamos procurar ter um espaço onde as pessoas possam falar de uma forma livre, aberta, sobre aquilo que as preocupa, sobre aquilo que as alegra e as motiva, e nós consigamos, neste ambiente, fazer com que as pessoas se sintam bem. E isso para mim é que é mais relevante nesta questão da felicidade, como vocês sabem, do Departamento da Felicidade que nós constituímos no Grupo Bernardo da Costa, ou outro nome qualquer que se dê a um departamento ou iniciativas dentro das organizações, que eu acho que felicidade é um clichê, mas se é um clichê é porque está demonstrado e mais que provado por várias gerações que é um estado onde nós nos sentimos bem.
mas a verdade é que o que nós procuramos nas empresas é um ambiente onde as pessoas possam sentir-se mal, mas dizer que estão mal e ter alguém que as ajude a ficar melhor. E é para mim essa perspectiva que eu cada vez reforço mais quando falo sobre o tema, não andar aqui à procura de uma utopia ou de um sonho que eu também não acredito que seja possível nós encontrarmos. Vou falar do Grupo Bernardo da Costa, onde temos mais ou menos em Braga a trabalhar 50 pessoas, em Lisboa mais 20, mas vamos falar das instalações de Braga, e eu não vou conseguir nunca ter 50 pessoas ao mesmo tempo, todas felizes, todas aos beijos, aos abraços. Agora, o que nós vamos conseguir é que aquelas que estão felizes contagiem positivamente aquelas que estão menos bem, e as que estão menos bem vão encontrar um espaço ou uma pessoa que as ajude a ficar melhor. E é este o conceito da felicidade, sobre o meu ponto de vista, que eu acho que é importante desmistificar, até para aqueles arautos da desgraça que hoje em dia começam a dizer que nós somos utópicos, andamos aqui a sonhar e a apregoar frases bonitas. Não, tudo aquilo que nós falamos hoje é muito mais importante do que isso, é muito mais profundo do que isso, é criar ambientes de trabalho, como eu disse no podcast em Lisboa, onde as pessoas se sintam livres. E a liberdade é, se calhar, a conquista mais importante do ser humano, a conquista mais importante da humanidade. E nós, nas empresas, muitas vezes, não nos sentimos verdadeiramente livres. E, portanto, ligar felicidade à liberdade é um novo conceito que eu tenho vindo a falar, é um novo conceito que eu acho que é importante abordarmos, porque nós só quando nos sentimos verdadeiramente livres, e o que é ser livre, na minha opinião? É nós sentirmos, dizermos e fazermos exatamente a mesma coisa. Porque a maior parte das vezes nas empresas nós sentimos e não dizemos, nós pensamos e não dizemos, isso não estamos num ambiente que nos permita ser livres. E, portanto, se calhar estavam à espera que eu respondesse algo completamente diferente, mas eu aqui gostava de deixar este conceito, que é: não vamos ser utópicos e pensar que vai sempre estar tudo bem e que só por termos departamentos da felicidade ou outro nome qualquer, ou academias da felicidade, nós vamos aqui andar todos aos sorrisos, aos beijos e aos abraços, mas vamos, acima de tudo, criar condições para que as pessoas, quando não estão tão bem, se sintam livres para falar com alguém que as ajude, e que essa energia positiva possa contagiar essas pessoas nesses dias onde é normal que não se sintam tão bem. É como aquela questão que eu falo muitas vezes, do dar o nosso melhor, não significa que a intensidade seja sempre a mesma. E, portanto, o que nós procuramos é que cada um dê o seu melhor no seu dia-a-dia de trabalho, mesmo que existam intensidades diferentes nesse melhor. E era um pouco isto que eu gostava de partilhar convosco. Para quem está com sono, muito obrigado. E para ti, Ricardo, o que é felicidade no trabalho, enquanto Ricardo, CEO? É exatamente aquilo que eu acabei de dizer. É eu sentir-me livre de dizer aquilo que penso, é eu sentir-me livre, no meu caso, de tomar aquelas decisões com base naquilo que vou formulando, nos dados que vou juntando para tentar, com equilíbrio e com justiça, tomar essas mesmas decisões. E é o sentir que causa um impacto positivo nas pessoas que estão ao meu lado. Porque eu sou daqueles que acredito que eu não consigo ser feliz se ao meu lado estiver alguém infeliz. E, portanto, se eu conseguir criar um impacto positivo e ajudar alguém, e ao meu lado tiver um ambiente de pessoas felizes, um ambiente de pessoas que se sintam bem, acima de tudo isso, para mim isso é felicidade em contexto de trabalho, e eu sinto-me feliz no desempenho das funções que tenho atualmente. Obrigada. Alberto, tu que estás à frente de uma empresa, Esta coisa de ser uma mulher a moderar e pôr os homens a falar em primeiro lugar, pá, é uma coisa muito século XXII, não é? Espetacular. Certo. Muito bem. Qualquer coisa aqui, não é? foi um sorteio. Só Tá, ok. portanto, devo dizer que utilizei a inteligência artificial, portanto, só se for a inteligência artificial que não está a utilizar ética, Há um problema no algoritmo. o algoritmo é que está a errar. Alberto, tu que estiveste recentemente também na Imagens de Marca a celebrar os 20 anos da tua empresa, que abriste as portas para conhecermos uma empresa de software
completamente diferente daquilo que nós estamos habituados ou que esperamos ver, uma vez que aquilo que encontramos foi uma equipa, um líder que envolve a sua equipa, mas acima de tudo um ser humano. E por isso a pergunta que eu te lanço e o desafio que eu te lanço é: de que forma é que adaptaste o teu estilo de liderança para ser mais humanizado face às mudanças no mercado de trabalho e especialmente à tua área de trabalho? Bom, é uma boa pergunta. Bem, obrigado, Sofia, e todos que estão presentes por este momento de partilha, acima de tudo. Bom, vamos começando aqui por 20 anos, é um marco histórico, não é? Chegar até aqui, com todas as dificuldades que existem e que vão existindo. Foi um percurso maravilhoso, ok? Que aprendi muito durante estes 20 anos, lutei muito, e acima de tudo lutaram comigo, ok? Portanto, é isso que eu também agradeço a toda a equipa que está comigo, os que estiveram, os que estão e os que vão estar, ok? Portanto, isto aqui é para todos. Os que estão, o que é que eu decidi fazer nos últimos 2 anos, praticamente? Nós já há 2 anos praticamente não tínhamos qualquer tipo de comunicação posterior, portanto éramos conhecidos por, a Sofia conhece, passa a palavra para alguém, portanto e nós vamos trabalhando deste formato. Há 2 anos resolvi comunicarmos, passamos a comunicar posterior, mudar a imagem e estarmos presentes e visíveis. Porquê? Por toda a dificuldade e é difícil de encontrar recursos, ok? Portanto isso é uma das dificuldades. O segundo passo foi no ano passado fazermos uma formação de liderança humanizada e com relações de confiança, portanto toda a cultura de liderança. Eu já no passado tinha feito uma, mas esta foi num modelo um bocadinho diferente. E fiz uma coisa diferente do que é normal. E não juntei só os meus líderes, mas juntei os liderados também, na formação. Para todos conhecerem as metodologias e estarem alinhados com a mesma metodologia de quem os vai liderar, de quem os lidera. Isso deu um impacto engraçado. E que chegamos ao fim da formação e agora vamos tentar como é que isto vai funcionar daqui para a frente, como é que nós vamos conseguir manter esta cultura a funcionar. Isso foi algo que me passou pela cabeça e então comecei a pensar aqui numa ideia de resolver isso. Nós, no dia a dia, já temos cuidados com as pessoas. Eu vou dizer, às vezes chego aqui ao escritório e estou a entrar na borda do escritório e cheira-me a torradas, ok? Portanto, aqui a malta cuida-se bem, ok? Há aqui sempre alguém a cuidar deles, com o pãozinho a meio da manhã quentinho, ou então eu próprio de manhã, antes de ir para o escritório, onde tomar café, trago pão e deixo ficar para todos na cola. Portanto, existem estes mimos, mas também existe uma cultura já dos mimos no sentido inverso. Eles próprios trazem mimos para eles próprios, para os colegas e para a empresa e para todos que estão disponíveis. Portanto, já existe aqui uma cultura de cuidarmos uns dos outros. Entretanto, o que é que nós fizemos? O que é que eu decidi fazer em termos de cuidar das pessoas? A maior dificuldade que existe quando estamos a relacionar com pessoas é, às vezes, a nossa própria disponibilidade para cuidar deles. Eu, como ainda tenho uma componente muito técnica de consultoria nos clientes, nem sempre estou na empresa. Portanto, posso passar uma semana sem estar cá. Então, o que é que eu resolvi fazer? Foi contratar uma pessoa que é a nossa cuidadora das nossas pessoas, que é uma pessoa que é neutra, ok? Não tem qualquer condicionantes minhas, nem condicionantes dos meus colaboradores, onde eles podem estar perfeitamente à vontade para falarem, desabafarem e serem cuidados naquilo que é preciso, ok? E depois há decisões mais superiores, cá estou para fazer isso. E temos isso em prática e o efeito tem sido fantástico, ok? Portanto, as pessoas acabam por ter... Eu cheguei aqui há 2 semanas, tinha alguém a perguntar quando é que era a vez dela, ok? Portanto, isto é algo que é fantástico, ok? Foi um impacto muito engraçado. E a coisa está a funcionar, acho que para já muito bem. Agora há uma série de metodologias que vamos criar, há aqui umas novidades que vamos revelar em breve daquilo que vamos fazer com a equipa.
Temos esse trabalho a ser feito e acho que vai ser fantástico. Além de toda a comunicação de próprio feedback interno para o exterior, eles próprios comunicar, porque toda a gente quer estar numa empresa que seja visível, que seja vista no mercado, que seja reconhecida e que apareça na televisão, ok, mas isso é só a cerejinha no topo do bolo ao fim de 20 anos. E pronto, e é isso que nós estamos aqui a tratar para termos as pessoas felizes. Isto porque algumas coisas que o Ricardo disse, concordo perfeitamente, isto não vai ser possível termos todos felizes, isto é praticamente uma utopia, não é? Isto é difícil por várias razões, ok? Mas muitas das vezes nós temos que entender que existem outras condicionantes, não só o trabalho, que levam a que as pessoas estejam mais desanimadas, mais infelizes e que é preciso cuidar, porque não é só tarefas de trabalho, não é só as tarefas do trabalho que às vezes desanimam. E pessoas felizes, empresas felizes, empresas felizes, pessoas felizes. Portanto, isto aqui é um círculo e vai continuar a ser e não há volta a dar. E o CEO feliz. Isso mesmo. Portanto, já antecipaste a próxima pergunta. E então, para contrariar o algoritmo, Rita, que conselhos darias a outros líderes que querem adotar um estilo de liderança mais humanizado para a vida que não pode esperar? Ora, aí está uma bela pergunta. Gostei essa última frasezinha soa-me a algo. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu consigo pensar em vários aspectos, aliás, alguns deles estão mencionados na Vida Não Pode Esperar, no capítulo o segundo capítulo que eu chamo de Work-Life Balance. Portanto, eu se calhar começaria por um que é muito, muito dear to my heart, que tem a ver com a diversidade e a inclusão e a promoção da diversidade e inclusão. Porque nós só podemos ser os melhores profissionais se conseguirmos ser o nosso nós autêntico, o meu eu autêntico. Se eu tiver que despender energia a tentar encobrir parte de quem eu sou, eu não vou ser a pessoa mais feliz, eu não me vou conseguir concentrar no meu trabalho, eu não vou conseguir ser a melhor profissional que eu possa ser. E isto pode ser coisas como a minha orientação sexual, a minha religião, as minhas crenças. Portanto, podermos ser o nosso autêntico eu no nosso trabalho ajuda muito, com certeza, à nossa felicidade e a conseguirmos ser os melhores profissionais. O segundo aspecto, eu acho que muito relacionado com este, tem a ver com a empatia. E a empatia que é muito diferente da simpatia, porque muitas pessoas confundem estes dois conceitos. Uma coisa é ser simpático e dizer palavras afáveis, se calhar, para a outra pessoa. A empatia é a capacidade de nós nos pormos nos sapatos da outra pessoa e percebermos o que é que a outra pessoa está a sentir e de alguma maneira tentarmos ajudar a outra pessoa e compreendermos e até servirmos quase de ajuda para compreendermos e superarmos desafios e preocupações que as outras pessoas possam ter. Outro aspecto também, esse eu pratiquei muito na Microsoft e eu recomendo a todos os líderes, é liderar por exemplo. É muito fácil dizer façam isto, façam aquilo, façam assim, vão para a esquerda ou para a direita, mas ainda hoje gravei uma entrevista para a Eco e falávamos sobre isso, a importância de conseguirmos olhar e vermos pessoas na liderança com quem nós nos identificamos, os chamados role models. Não adianta dizer, saiam mais cedo para ir buscar as crianças, porque é aceite na nossa empresa. É muito diferente alguém dizer que é aceito ou vermos uma líder, alguém que está sentado no Conselho de Administração, efetivamente usufruir da flexibilidade que as empresas tanto alegam e ir buscar os filhos à escola e depois voltar a trabalhar. Portanto, liderar, por exemplo, e fazer aquilo que gostaríamos que alguém tivesse feito quando éramos mais novos na organização, eu acho que sem dúvida ajuda imenso. O equilíbrio, não é? O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, eu acho que há outra, há quem fala no blend, há quem fala no equilíbrio. A grande questão é este blend ou este equilíbrio muda de pessoa para pessoa. E, portanto, mais uma vez associado a este conceito de flexibilidade, é importante as empresas darem, os líderes darem aos seus colaboradores a oportunidade de perceberem o que é que significa work-life balance, o que é que cada um deles valoriza e estar aberto a todas as situações ou a esmagadora maioria que possa vir mediante o trabalho que estejam a fazer.
E depois, como nota geral, eu acho que acima de tudo é a confiança, como o Ricardo dizia, as pessoas olharem para os líderes e terem confiança de que podem trazer situações nas quais se encontram, preocupações que possam ter, falar mais alto quando veem que algo não está da maneira como creem que seria a melhor maneira. Portanto, haver esta confiança, esta porta aberta. Na Microsoft não havia porta abertas porque não havia portas, não é? Não havia escritórios, portanto não havia portas, a porta estava sempre aberta. Mas eu acho que é muito, muito, muito importante os colaboradores confiarem na liderança para saberem que confiam no sentido em que a empresa está a ir e que se tiverem uma opinião diversa a vão poder exprimir e vão poder expressar e que não vão ser de maneira nenhuma reprimidos. Eu acho que hoje em dia, muito mais do que qualquer café, chá, limonada, um escorrega ou uma piscina de bolas que se possa ter nas empresas, estas são as características que eu acho que as novas gerações, pelo menos, mais lhes agrada quando pensam numa empresa para trabalhar. Obrigada. Portanto, Obrigada eu. não sei se perceberam, mas a Vida Não Pode Esperar é o título do livro da Rita, que eu hei de ler em breve. De uma Está pessoa quase, está que, Sim. quase. Faltam 3 dias, eu estou no countdown, tenho um calendário e vou Meu fazendo Deus. os riscos. de uma pessoa que conseguiu fazer um plano de ação para a sua vida e reformar-se aos 44 anos, e isto significa que também é uma das coisas que nós queremos trazer para esta vertente da liderança humanizada e liderança positiva, é que os próprios líderes não só criam planos de ação para a sua empresa, para as suas equipas, mas para si próprios, porque quando estão bem e felizes com aquilo que estão a conseguir e a alcançar, vão estar inevitavelmente mais empáticos e simpáticos com as suas pessoas. Por E isso, falas aí, deixa-me só acrescentar, e falas aí num tema muito importante. A felicidade também, e para mim, quando eu penso na felicidade do trabalho, a felicidade também passa por atingirmos os objetivos a que nos propomos, por sabermos que estamos numa empresa onde vamos alcançar o nosso trabalho de sonho, onde nos estamos a desenvolver enquanto profissionais, onde estamos a adquirir novas competências. Eu, pelo menos, isso sempre se traduziu num momento de muita felicidade, nas empresas. como é que celebravas esse momento? Que é algo que eu gosto de saber, é as recompensas. Normal, engraçado, pronto, acho que nunca contei isto em podcast nenhum, em sítio nenhum, portanto vou dizer, eu todos os anos, quando recebia a minha avaliação, sabes que eu sou uma pessoa muito poupada, acho que toda a gente sabe que eu sou muito poupada, não é? Mas todos os anos, quando saía a avaliação, eu depois tinha direito a um prémio, não é? O prémio anual estava era baseado na, na performance, não é? Na avaliação. Eu todos os anos comprava um miminho para mim. Normalmente comprava sempre um clássico, não é? E por clássico leia-se uma coisa muito cara, mas que é muito clássico e, portanto, valoriza ao longo do tempo, exatamente. E podia passar por uma bolsa de senhora, ou uns sapatos, ou algo que era, pronto, mais caro do que seria normal, mas como era um clássico, para mim era um investimento, porque valoriza ao longo do tempo e tem coisas que já duplicaram o preço, e ao mesmo tempo era um miminho da recompensa do bom trabalho que eu tinha feito no ano anterior. E se tivesse feito mau trabalho, que houve um ano que eu tive uma má avaliação, não comprava coisa nenhuma que era para aprender, não tive boa avaliação, azar. Não, isto é porque acho que, e também é algo que nós falamos muito dentro da liderança, é a questão do feedback construtivo e do reconhecimento e da recompensa. E enquanto líderes, nós devemos fazer isso para os outros, mas também para nós próprios. Depois, Pedro, o nosso querido Pedro, que está no Maringá, no Brasil, muito mais quentinho do que nós aqui em Portugal. Muito calor por aqui. Renato também te acompanha nessa temperatura. Ah, como é que achas que esta liderança mais humanizada responde aos desafios do mundo do trabalho atual, este novo paradigma que nós vivemos de conflitos de gerações, em que as pessoas fazem o quit quitting, estamos a atravessar um momento completamente diferenciador de Uhum. todos os outros que já experimentámos. É quase uma autêntica revolução do paradigma do trabalho. Em que momento e em que ponto é que tu achas que a liderança humanizada é um fator diferenciador?
Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pedi já desculpa que depois desta fala provavelmente eu vou ter que fugir, não é para ir dormir, tenho um jantar de palestra e estão à minha espera só por isso, aqui são menos 3 horas e portanto Também se fosses dormir a esta hora também era muito Exatamente, estranho. aqui a vida pode esperar, citando aqui a Rita, a nossa Rita, Rita, parabéns, o título é fantástico e eu gostava para te responder, dizer exatamente isso, o mundo do trabalho mudou tanto que a vida não pode esperar, a Rita tem toda a razão. Eu acho que aqui tem a ver exatamente com os ritmos, com a velocidade em que tudo passou a ser feito, mas também por um conjunto de outras características. Antes de mais, é um clássico, já ninguém aguenta isto, mas eu vou ter que dizer, nós de facto, porque tu perguntaste, no mundo do trabalho, hoje vivemos o tal mundo funny, ninguém aguenta estas siglas. Mas deixa-me lá dizer, mas isto é completamente verdade. De facto, hoje, como tu estavas a dizer, é tudo super frágil, do F, do funny, é tudo altamente ansioso e remete para a necessidade da gestão das emoções e da importância de gerir emoções. Ora, eu ainda sou do tempo em que andava a ensinar às pessoas da área comercial de que tínhamos que dizer, olha, está bem disposto ou mal disposto, isso fica à porta da empresa. Aqui é máscara profissional. E, ó Sofia, não digas que alguma vez te mandei ensinar isto em alguma empresa. Mas, de facto, não, de todo. De facto, este era o paradigma. Hoje não. Hoje, os líderes humanizados, na liderança humanizada, já entendem que têm que também saber gerir as emoções das pessoas. Ora, só se pode gerir aquilo que se tem. Logo, as pessoas têm que trazer as boas e as más emoções para os locais de trabalho, para o seu trabalho. Portanto, isto é o A. Mas repara o N do funny, que é terrível, que é não linear. A gente acha que vai num caminho e de repente o caminho é mais por ali, tens que virar à esquerda, à direita, dar 3 voltas, 3 piruetas e isto é o novo mundo do trabalho. E de facto este N é assustador. Mas o mais brutal e louco é o I, de incompreensível. Ó Sofia, o que está a acontecer agora, nós estamos aqui a falar, mas há coisas, a maior parte das coisas nós ainda não compreendemos. Não sabemos sequer que elas estão a acontecer. Ora, isto remete para um conjunto de características. Por um lado, o tema das competências, e a Rita muito bem falou na empatia. Quando é que no passado nós falávamos que dizíamos que a empatia era uma competência crítica nas organizações? Ou uma que é que eu adoro, que acho fundamental e cada vez mais, que é a competência generosidade. Mas quando é que nós andávamos a chamar a isto de competências? Hoje são competências porquê? Porque são instrumentos, fazem parte da bagagem das pessoas e das lideranças para que as pessoas tenham poder e deem poder às suas organizações. Por isso, é uma treta continuarmos a falar de soft skills e hard skills, isso já baralhou tudo, os softs já são hard, os hard já são softs. Hoje podemos chamar human skills, podemos chamar, como eu gosto, power skills, chama-lhe o que quiseres, mas são as coisas, como tu estavas a dar alguns exemplos, que são essenciais para saber gerir e estar, mais do que gerir, estar no mundo do trabalho. Portanto, é preciso, como já vimos, trabalhar emoções, é preciso estar atento às vulnerabilidades nossas e dos outros, e, portanto, a gestão das vulnerabilidades, é preciso ser generoso, dar e receber permanentemente, e isto que está aqui a acontecer, nesta energia incrível, é uma peça extraordinária dessa generosidade, e é preciso uma coisa incrível, que também foi aqui abordado nas conversas, nas falas anteriores, e que eu gosto especialmente. Falamos muito de diversidade e a importância da diversidade, e a Rita começou a sua intervenção com isso. Eu acho que há aqui a mãe de todas as diversidades, que é a diversidade cognitiva. Ora, tu só consegues ter equipas focadas em que consigam virar à esquerda e à direita permanentemente, em que consigam lidar, trazer as suas emoções e saber geri-las. Só consegues ainda por cima ter pessoas, umas que compreendem já, outras que ainda não compreenderam o incompreensível do I, do funny, se tiveres equipas verdadeiramente diversas que pensem de forma diferente. E eu andei quase 25 anos da minha vida a ser diretor de recursos humanos em várias empresas, em que andava a selecionar pessoas iguais a mim, literalmente, leia-se, da empresa, sob o chapéu da cultura da organização. E, portanto, queríamos pessoas, reproduzíamos todos nas empresas pessoas iguais. Ora, depois cai-nos uma pandemia ou cai-nos um maior desafio aqui de El Rei, onde é que estão as respostas? Toda a gente pensava da mesma forma. Estava tudo formatado. Portanto, hoje entendemos que realmente temos que ter equipas diversas de pessoas que pensam de forma diferente.
Ora, o que é que junta isto tudo? Eu dizer que, enfim, não estou completamente louco, acho eu ainda, o que junta isto tudo é a liderança e a liderança humanizada, porque repara, as pessoas estão em todas estas dimensões e é para as pessoas que isto tem que ser trabalhado. Até porque deixei a má notícia para o fim. As pessoas ganharam uma nova importância nas empresas e nas organizações. E tu deste esse exemplo. Hoje as pessoas abdicam daquela empresa na boa. Saem da empresa, não estão para levar com líderes tóxicos, não, etc, etc. Ganharam poder. E também por outros motivos, porque neste momento são as pessoas que fazem as entrevistas de seleção a elas próprias. O entrevistado é que faz as perguntas. Ou seja, de repente há nova importância que as pessoas têm nas organizações. Ora, exatamente esse protagonismo das pessoas hoje só pode ser gerido com uma atenção muito especial, muito 360 graus em termos da liderança humanizada. No fundo, verdadeiramente a velha fala de pessoas para pessoas. Desculpem dizer fala, mas estou aqui a ser influenciado por esta língua maravilhosa, mas de facto é isso que é esta dimensão. Portanto, o mundo do trabalho mudou, não há tempo, o tempo urge, e efetivamente tem que haver um foco muito grande em orquestrar todas estas peças numa base de argamassa que é claramente a liderança humanizada. Muito obrigada, Pedro. Olha, obrigada por teres feito este esforço para estar aqui connosco. Vai para o teu jantar, cuidado Obrigado. com a mandioca e com o E com a caipirinha. E com as caipirinhas também vou ter que ter cuidado, já sei. Isso pode só depois da palestra, está bem? Muito bem. Obrigado e continuação desta Obrigada. enérgica palestra. Um abraço. Pedro, vemo-nos nas turmas de liderança positiva, em Lisboa e no Porto. Sem dúvida, lá estarei. Tchau. Minha querida Sofia, a minha mentora de muitos anos, eu devo te dizer que ando sempre com o prego, agora passou para a minha carteira. O prego estava antigamente na minha decoração, agora está dentro da minha carteira. Portanto, quando eu vou procurar moedas, eu vejo lá o prego e penso assim: isto já não é meu. E eu estou. E as pessoas aqui, eu falo tantas vezes disto e as pessoas não sabem o que é o prego, a maior parte delas. Talvez o MEC saiba. Tem que vir a formação de liderança para saber. É verdade. Vou contar. A verdade é que contigo eu aprendi muitas coisas. Mas, e a Rita já falou aqui da questão da empatia, e em tua homenagem fiz um e-book este ano que é a palavra do ano, empatia, que foi distribuída até aos nossos membros do clube e que será entregue também no programa de liderança humanizada. E antes de chegarmos a essa palavra, que é a palavra que tu achas que deve ser a palavra do ano, a palavra empatia. Eu tinha aqui uma questão preparada para o Fábio, mas o Fábio, como não surgiu, eu penso que tu também tens esta consciência, uma vez que estás todos os dias dentro do ambiente corporativo, a fazer o lado colaborador, o lado liderança. O que é que achas que falta? Ou seja, de um lado temos colaboradores, do outro lado temos líderes. O que é que está aqui a faltar para se fazer assim? Olha, antes de mais, boa noite a todos, super feliz de estar aqui convosco, pessoas queridas, ainda bem que vieram e que me incluíram neste grupo, neste fórum, fico muito feliz. Faltou-me só dizer uma coisa, a Sofia é a nossa cônsul da felicidade. Exatamente. Essa coisa boa, maravilhosos. Então, olha, eu acredito que essa ligação, essa aproximação, esse fit, tem vindo a ser feito cada vez mais. Acredito, não é só aqui otimismo, é mesmo confiança naquilo que me é dado a conhecer, naquilo que eu vejo e que observo todos os dias e percepciono. Acredito que o caminho ainda é longo, porque este fit, esta ligação, baseia-se aqui ou passa muito aqui pela competência, ou por várias competências que estão dentro da comunicação. E acredito que
há uns anos esta parte, muito antes da pandemia, apesar de parece que há assim um marco antes da pandemia e no pós-pandemia, mas já antes da pandemia, já se falava aqui deste buraco, deste gap geracional, em que parece que as pessoas de determinadas gerações não se entendem com outras gerações e que isso leva aqui a um conjunto de, enfim, conflitos, de mal-entendidos, de um ruído à volta da comunicação. E, portanto, acredito que passa muito pela forma como vamos desconstruindo a comunicação entre líderes e liderados. Eu estava aqui a tomar notas enquanto os meus queridos colegas de painel falavam e fui tomando notas do que pontos que cada um foi aqui indicando. E acredito muito que há duas coisas que o Ricardo disse que são importantes nessa aproximação e nessa ligação e que têm a ver aqui com o walk the talk, que é aquilo que nós realmente dizemos, é aquilo que realmente fazemos. E há uns anos houve até aqui uma situação bastante constrangedora, ou gerou uma polémica, de uma empresa que fez uma empresa muito conhecida, que fez uma campanha sobre uma das competências da inteligência emocional, que era espetacular e que aquilo é que de facto fazia a diferença nas organizações e que blá blá blá, uma série de coisas, e os colaboradores dessa empresa foram-se começando a manifestar nas redes sociais, o else, a dizer que a empresa era tudo muito bonito, mas era só campanha, porque de facto dentro aquilo não acontecia. E portanto este walk the talk, fazer o que dizemos, é aquilo que eu acredito que vai aproximando as pessoas. Portanto, isto não é só uma campanha de marketing ou alguma coisa que fica muito bonito dizer, é de facto aquilo que nós fazemos. Então, mais vale começar por fazer pouco, mas fazer esse pouco, do que querer fazer uma coisa muito grande. Isto tem que ser, essa aproximação tem que ser muito consistente. E a consistência, todos sabemos que é algo muito difícil e muito desafiante, quer individualmente, não é? no nosso dia a dia, quer coletivamente. Eu estava a ouvir o Pedro, e o Pedro estava a dizer aqui que uma coisa muito importante, esta questão da diversidade e também da sustentabilidade, acrescentando aqui, porque sustentabilidade não tem só a ver com a parte ambiental, tem sobretudo a ver com estas políticas que aproximam as pessoas, isso é que é uma empresa sustentável, de uma forma mais transversal. Essa sustentabilidade passa muito pela coragem que os líderes precisam de ter, seja de uma forma mais formativa, eu acredito muito na formação, mas enfim, sou suspeita, não é? Mas é preciso ter coragem, ou seja, treinar a coragem para estar dispostos e disponíveis para escutar. E então, isso da minha percepção, da minha experiência, não acontece muito, não é? Não acontece nunca, mas não acontece muito. E passa muito por aqui, eu acredito que passa muito pela comunicação e pela desconstrução da comunicação. A Rita falou também aqui da empatia, e isso de facto é assim quase uma bandeira da minha forma de ser e de estar na vida, de me preocupar. A minha empatia é, acima de tudo, uma empatia muito preocupada com o outro, dentro daqueles espectros da empatia, cognitiva, emocional, preocupada, sempre à procura de uma solução e como é que resolvo isto, como é que ajuda aquela pessoa, como é que... Agora, esta empatia, eu costumo dizer isto nas formações de liderança, esta empatia tem que ter aqui, esta empatia que nos vai ajudar a fazer essa aproximação, tem que estar muito bem distribuída nos três espectros da empatia. Ela não pode ser 100% emocional, nem 100% preocupada, nem 100% cognitiva. Ela tem que ter aqui um misto de todas. Isto é o ideal. Obviamente que nós não temos nada de ideal dentro das empresas, por melhor que seja a empresa, por mais incrível, por mais walk the talk que se faça, não existe. Então, o objetivo aqui, ou o grande desafio, é que consigamos ir equilibrando estes três aspectos da empatia, porque há uma segunda parte na definição da empatia que convém não esquecer, que é ter a capacidade de colocar no lugar dos outros sem perder de vista o nosso objetivo. E o objetivo das empresas ainda é ter lucro. E, portanto, por muito empáticos que queiramos ser,
não perder de vista esse objetivo, porque senão não existe empresa. Se não houver lucro, não existe empresa. Agora, eu acho que isto é tudo, está tudo aqui, umas Tocaste coisas tocam nas outras. num ponto extraordinário para a minha próxima questão para ti, que é como é que se conciliam? Rita, pensei que já tinhas ido dormir, obrigada por teres voltado. Adormeceu um bocadinho. Isto era life in the making. A minha filha vai dormir e estava a dizer: Mãe, eu vou dormir, amanhã tenho teste de português. Eu, está bem, está bem, Ai, está boa bem. sorte, boa sorte, boa sorte. Pegando no que estavas a falar, que é exatamente a questão da produtividade e da empatia, como é que se conciliam estas metas de produtividade com a necessidade de manter um ambiente empático e humano? Primeiro é preciso compreender o que é produtividade, e eu tenho a certeza que se nós abríssemos agora aqui um fórum e toda a gente fosse dar uma definição, a sua percepção, não é tanto definição, percepção, a primeira coisa que te vem à cabeça quando tu pensas em produtividade, o que é? Íamos ter respostas iguais, íamos ter respostas parecidas, íamos ter respostas diferentes, porque a percepção de produtividade que tem vindo, felizmente, a ser, mais uma vez, aqui usando o verbo desconstruir, porque é um bocado isto, desconstruir no sentido de quebrar com algumas ideias que estão muito enraizadas nas empresas, sobretudo nas empresas que são lideradas pelos chamados pela geração dos baby boomers. É verdade que existe aqui um bocadinho essa forma de estar e que o verbo desconstruir faz muito sentido e, portanto, vêm as novas gerações e ainda bem ajudar a desconstruir isto tudo. Para isso, para haver aqui esta aproximação, é importante que, mais uma vez, estejam dispostos e disponíveis para escutar. E este, para mim, é o primeiro patamar que nos leva a esta aproximação, que é: eu estou disponível e disposta a escutar as minhas pessoas. E para isso preciso entrar aqui num outro conceito, que é um conceito de adaptabilidade. Portanto, há pouco o Pedro está a falar muito bem na diversidade, eu incluía aqui, passando a redundância, a inclusão. Para isso é preciso que exista aqui uma cultura de adaptabilidade às diferentes pessoas. É quase como se tivéssemos todos os dias com o DISC, com a ferramenta DISC à frente, com o perfil de cada uma das pessoas e nos conseguíssemos ou tentássemos ajustar a cada um desses perfis. Agora, o que é que acontece? Acontece que isto não é possível. O que quer dizer que, não sendo possível um líder se adaptar ao perfil de cada pessoa, porque somos todos diferentes e precisamos todos dos vermelhos e dos azuis e dos amarelos, de toda a gente, é preciso que a cultura da empresa tenha alguma flexibilidade. O que quer dizer que é preciso que a empresa faça aquilo que diz, no sentido que todos são necessários. E para isso, para eu perceber que todos são necessários, e mais do que perceber, ser o espelho desta forma, desta cultura organizacional, eu preciso de ter tempo e espaço e ar e coração e energia para escutar. E se eu não tenho tempo para o fazer, então eu preciso encontrar alguém dentro da minha empresa que tenha esse tempo, esse espaço e esse coração para escutar os outros. Portanto, para mim a escuta ativa é a primeira fase, o primeiro passo para. E depois a empatia que já falámos aqui, o colocar no lugar do outro, sendo que não perder de vista o nosso objetivo é fundamental, porque se nós, em vez de empatia, estamos a falar de compaixão. Reconhecer aquilo que são. Tem-se falado mais recentemente, uns anos esta parte, muito sobre a vulnerabilidade, a importância do líder vulnerável. Eu leio imenso sobre vulnerabilidade, falo imenso sobre vulnerabilidade, porque de facto, a partir do momento em que um líder se predispõe a mostrar a sua vulnerabilidade e está a abrir o peito, não é? Portanto, olhem, eu hoje estou num dia mau, vou precisar aqui de ajuda, vou precisar aqui de espaço, vou precisar aqui de, sei lá, alguns minutos para respirar, o que for, está a permitir dar espaço aos outros, aos seus liderados, aos seus pares, o que for, para fazerem o mesmo. E isto, mais uma vez, é preciso ter coragem para o fazer. Não estamos todos disponíveis para isso, porque ainda existe muito esta cultura, esta ideia pré-concebida de que a vulnerabilidade é mostrar alguma fraqueza, alguma fragilidade, alguma coisa que eu não sei fazer. Portanto, se eu não sei fazer, como é que me vão julgar, o que é que os outros vão pensar?
Por isso, reconhecer aqui e validar esta vulnerabilidade, a forma das emoções, os sentimentos da equipa é importante. Para isso, mais uma vez, é preciso tempo, espaço, ar, coração, para o fazer. Depois, ser sensível às necessidades individuais, que já falei aqui um bocadinho da forma como eu acredito que é importante perceber uma empresa, diversidade na empresa, uma empresa inclusiva. Eu tenho que perceber que as pessoas não podem ser, Pedro falava e muito bem, formatadas, sempre todos iguais, não faz sentido nenhum, não se ganha nada com isso. E mais uma vez aqui, demonstrar a empatia em momentos difíceis, porque hoje estava numa das minhas entrevistas no podcast, falávamos sobre quando está tudo bem dentro da empresa é tudo muito fácil, mas é de facto nos momentos difíceis é que nós percebemos até que ponto é que a empresa é forte, e tem os alicerces fortes, e está ali sustentada, as suas fundações não são areia, porque se forem areia, rapidamente é um vento e aquilo vai tudo ao ar. E, portanto, há aqui muita coisa dentro, não é? Não sei se a minha resposta, já sabes, quando me deixas falar, eu vou por aí fora, respondeu ao que tu pretendias, mas eu não acredito numa fórmula, até porque não acredito que uma fórmula sirva a todas as empresas. Portanto, aqui começaria sempre com depende. É exato, depende. Aliás, isso é uma das coisas que nós também falamos muito dentro da academia e que queremos também passar muito essa mensagem, é que não existe uma única fórmula para todas as empresas. Cada uma, apesar de querer e ambicionar alcançar competências-chave, por exemplo, num programa de liderança humanizada, nós sabemos quais são as competências que vamos atingir, contudo, a metodologia vai diferenciar sempre dependendo de liderança que nós temos. Se for mais fácil começar da liderança para baixo, melhor para nós, porque é muito mais fácil assim. Se não for, vamos ter que partir um bocadinho de pedra e começar, como eu costumo dizer, no fundo o nosso trabalho também é ser um bocadinho pedreiros, não é? Andar a picar muita pedra, partir muitas paredes para conseguir transformar aquilo que se vive dentro das empresas. E gostei muito, especialmente, de teres usado a palavra coração, porque tanto coração, como amor, como vulnerabilidade, como felicidade, que agora já está mais a ser usada a palavra felicidade, mas coração e amor são palavras que poucas vezes são usadas dentro das empresas e na verdade, e o Pedro falou nisso, a generosidade é muito importante. Uhum. Temos pessoas boas, verdadeiramente boas. O Ricardo costuma dizer uma coisa que eu digo muitas vezes, e ele pode atestar, porque ainda está acordado, que é, que é é melhor contratar pessoas boas e dar-lhes competências do que estarmos a contratar alguém altamente qualificado e depois revelar-se uma pessoa que não tem uma boa essência. É ou não é, Ricardo? Que ninguém quer trabalhar É com. verdade, é verdade. Sim, ainda estou acordado e ouvi tudo, ok? Fique claro. Muito Não, bem, vamos fazer um teste. mas sim, é o primeiro requisito quando estou a contratar e isto não é um chavão. A minha principal preocupação é ter uma boa pessoa nessa pessoa que escolho para a função que estou a contratar. É difícil nós, em 2 horas, em 2 entrevistas, conseguirmos perceber se de facto estamos perante uma boa pessoa, mas há indícios que nós conseguimos perceber logo numa primeiro contacto, numa primeira conversa, se de facto os valores, que é aquilo que eu falo muitas vezes, os valores são a base. Eu, felizmente, tive a sorte de herdar valores muito consistentes e muito coerentes que me foram passados do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim. E nessas primeiras conversas, o meu primeiro não é a faculdade, não é a média, não são as hard skills. Eu concordo com o Pedro que nós hoje devemos falar em human skills e não em soft ou hard, mas é essencialmente se as human skills estão alinhadas com os valores que nós defendemos na nossa organização, que podem variar, mais uma vez, de organização para organização. E aquilo que a Sofia estava a dizer, eu acho que é muito importante nós referirmos. Não há uma fórmula. Pode haver uma cultura organizacional que seja
semelhante e que acaba por ser quase transversal, que é a valorização das pessoas. Isto eu acredito que pode ser transversal a todas as organizações. A fórmula como ela se consegue varia muito de empresa, de área de negócio, de lideranças, de muita coisa. Portanto, quem está à procura de uma fórmula dificilmente a vai encontrar. Há um conjunto de conceitos que depois, aplicados à realidade de cada organização, podem revelar-se um sucesso e conduzir a que a organização. Porque outra coisa que a Sofia disse, eu acho que é também muito importante referir. Isto não é para ser fancy, isto não é para ser bonito. As empresas vivem de resultados. Eu uso muitas vezes as expressões: nós não somos a Santa Casa da Misericórdia. Nós estamos aqui para dar lucro. Só havendo lucro é que nós podemos distribuir o lucro pelas pessoas. Não havendo lucro, não há distribuição de nada. É quase como aquilo que eu digo relativamente ao nosso país. Não havendo lucro, nós distribuímos a miséria. Portanto, quando não há lucro, o que é que acontece num país endividado que não tem lucro, que não tem, no caso do país chama-se superávit, o que é que acontece? Distribuímos miséria porque não há nada para distribuir. Portanto, as empresas, em primeiro lugar, têm que ser rentáveis, produtivas, para depois, e a questão da produtividade também, estou completamente de acordo com a Sofia. O presidente da Bosch Portugal tem uma expressão que eu repito muitas vezes. Ele, portanto, como vocês sabem, a Bosch é alemã, e a fábrica da Bosch em Portugal é considerada a fábrica mais produtiva de todo o universo Bosch. Estamos a falar de mais de 90 fábricas. Quando nós dizemos que Portugal é pouco produtivo, não. Portugal tem baixos salários. Portanto, se nós mudarmos a produtividade, vai seguramente começar a aumentar se mexermos nos salários. Depois podíamos estar aqui uma hora a falar sobre este tema ou até muito mais. Mas isto só para dizer que nós não somos pouco produtivos, nós ganhamos é mal, como costumo dizer. Mas só para dizer que não estejamos à espera que a felicidade seja uma estratégia de marketing para ser só bonita. Não, acredito plenamente que nós, como pessoas felizes, conseguimos ter empresas mais rentáveis, e só havendo essa rentabilidade é que nós vamos conseguir distribuir alguma coisa pelas pessoas que ajudaram a chegar a ela. Isso mesmo. E agora, antes de. Eu gostava de abrir temos 2 minutos, já passámos. Temos aqui em Eu cima. acho que a Rita vai dar mais 10 minutos. Pronto, pode ser, Rita, 9 e 10. 10 e 10 estás na cama. Ok, perfeito. Queria abrir aqui um espaço de perguntas. O Renato já levantou a mão. Queiram colocar aos nossos oradores, até porque isto é um momento para conhecerem as pessoas que vão estar connosco na liderança, nos programas e nas turmas de liderança humanizada, mas sobretudo para conhecerem as pessoas enquanto pessoas, porque nós não queremos que olhem para nós como oradores ou como painel, queremos que olhem para nós como pessoas que já passaram se calhar pelas vossas dores e que podem evitar que passem por essas mesmas dores. E é isso que cada um deles pode contribuir. Por isso, sintam-se à vontade para levantar a mão, para colocar uma questão. Vamos abrir aqui, se calhar, um round de questões e depois encerramos e vamos deixar todos estes dormilhocos irem descansar. Eu, se calhar, sugeria que tentassem que as questões fossem o mais Agrupadas. agrupadas e, se calhar, o mais sucintas possível. Que assim nós conseguimos agrupar 4 ou 5 questões e seguir. Se houver 4 ou 5 pessoas, ainda só vejo uma mão, mas eu acredito que a primeira custa mais, a segunda é rápida. Mas como está do outro lado do oceano, está tudo bem, não é, Renato? Exatamente. Vou tentar fazer uma pergunta breve. Primeiro, Ricardo, assim, acho que nos últimos 40 anos de governos brasileiros estamos precisando escutar essa questão de superávit e não se endividar. Tem alguma coisa errada aqui no Brasil. Mas, e olha, deixa a sugestão, Sofia, o próximo painel tem que ser sobre dormir às 9 horas. Okay. Eu quero entender como que vocês conseguem. Eu não consigo, mas... Assim, eu tenho uma pergunta quase provocativa para vocês, assim, baseada no que o Ricardo e o Alberto falaram sobre não ser utópico, né? A Rita falou sobre diversidade, o Pedro acho que falou sobre, há um tempo, que é deixar as emoções fora da empresa, hoje não existe, né? E a Sofia trouxe sobre lucratividade. Eu tenho uma dificuldade, eu crio conteúdo para pessoas que estavam em momentos parecidos com o meu na carreira, sabe? Que nem eram dono da empresa, mas estavam ali em posições de liderança. E muitas vezes, quando a gente tentava implementar a questão da liderança humanizada, tanto os proprietários das
empresas têm dificuldade de entender o quanto aquilo pode beneficiar, pela pressa, muitas vezes empresas pequenas. Às vezes nem os próprios colaboradores acham que é um monte de mensagem bonita. Depois, quando dá certo, eu fico feliz. Então, a provocação que eu deixo para vocês assim é como quebrar essa pedra, como a Sofia trouxe, sabe? Não digo vender palestra, mas vender um curso, vender algo, mas vender a ideia de implementar essa liderança humanizada, que isso vai ser bom, trazer lucratividade para a empresa e benefício para os colaboradores. Quem é que... Rita, podes? Há mais perguntas, desculpa, mais perguntas. Há mais alguém que quer questionar alguma coisa? Não. Ui, Fogo, já tanta está tudo com vergonha. sono. Oh, pessoas, não tenham vergonha, pessoas, Ah, avancem. Rita. Mac, como é que vai fazer uma questão? Mac. Não, é Rita. Ai, Ritinha, diz. A minha pergunta não é bem uma pergunta, mas é mais um desafio. Será que era possível a Academia da Felicidade lançar o desafio a todas as farmácias, por favor, de lhes fazerem este tipo de formações, tornar os donos das farmácias em líderes humanizados? É urgente, mesmo, para que não cheguem a nós, farmacêuticos, e nos digam: têm 5 minutos para atender cada utente. Não há conversas, não há. É o seguinte, se faz favor, é tão triste. Eu nego-me rotundamente a este tipo de atendimento, porque cada vez mais a pessoa que não tem médico de família chega à farmácia em primeira instância e precisa de falar, precisa de nos explicar, precisa de nos dizer o que tem, o que necessita. E se eu for despedida por esse motivo, podem ter a certeza que não me vão calar, mas eu não faço o seguinte. E as novas gerações é isso que estão a fazer. Não se preocupam se tomou medicação, porque é que está assim, o que é que aconteceu. Porque cada vez mais o que o patrão quer ver é os números, os valores. Mas o utente chega e vem e já diz: eu não quero a sua colega, eu quero a ACI, mas eu não tenho lá um dispensador de senhas só para mim. Era só isso que eu queria. Vocês fossem dar este tipo de formações, que propusessem à ANF, Há à Ordem dos eleições agora, há Farmacêuticos, eleições no onde fim de quer que semana, por isso. fosse. Era importante, muito importante. Vamos colocar esse desafio na mesa a seguir às turmas de liderança positiva. Ou quem sabe enviar até para a Ordem dos Farmacêuticos. Ordem? Não, Existe é a Associação Nacional de Farmácias, Associação de tem Farmácias. eleições este fim de semana, por isso. Ok, então pronto, vamos lançar. Falem com a Ema, Paulino, falem, sei lá, com quem quer que seja, porque é mesmo muito, muito, muito importante. Obrigada, Rita. Carla? Boa noite a todos e mais uma vez obrigada. Eu não estou propriamente aqui no local de uma empresária, não é? Poderei vir a ser, mas ainda não avancei para esse processo. Quem sabe uma profissional liberal, mas sem dúvida gostava aqui só de deixar umas palavras que venho sentindo ao longo destes anos de trabalho em algumas organizações e gostaria que subscrevo muito daquilo que foi dito aqui pelos diferentes empresários que estimo e que reconheço, mas o que eu peço e o que eu gostava de ver, sem dúvida, é que houvesse organizações genuínas, ou seja, tudo aquilo que falaram é muito importante, mas aquilo que transmitem para fora, não é? Comunicar para o exterior, como dizia o empresário Alberto, ou seja, tudo aquilo que se faça seja genuíno, porque não basta fazer para meia dúzia de trabalhadores, como aqui falaram, e querer dizer que aquilo representa a organização, não é? Tem que ser transversal a todos os trabalhadores nas organizações, para que sim, que tudo aquilo que passe corresponda ao que se faz e ao que se proclama para o exterior, não é?
Portanto, muitos parabéns. Espero que isto chegue a muitos empresários para que, sem dúvida, façam a diferença no nosso mercado, digamos assim. Porque, como disse o Ricardo e como disse o diretor da Bosch, os portugueses são excelentes, não é? Precisam é de uma motivação e para isso é preciso líderes também que os motivem. Muito obrigada. E que lhes deem condições. Muito obrigada e boa noite. Obrigada. Mac. Mac, para terminar, és o último. Olá, boa noite, obrigado a todos, obrigado ao painel, obrigado a todos os participantes. A minha pergunta é mesmo bastante rápida. De que forma, isto porque é uma dificuldade que eu encontro juntamente com os meus clientes, de que forma é que se consegue implementar um sistema de rápida avaliação de felicidade numa organização e se temos, em termos comparativos, ok, se já temos alguma ajuda em termos comparativos a nível nacional e europeu, ou pelo menos ibérico, ok, dentro de áreas de negócio. Ou seja, de que forma é que eu consigo responder ao CEO que ele quer, de alguma forma, comprovar os resultados e medir, que é sempre muito subjetivo, medir a felicidade, mas de alguma forma tem que haver aqui mais informação para que seja possível, mais fácil de comunicar a resposta para um CEO que diz assim, ok, eu quero uma organização mais feliz, sim, mas também eu preciso de perceber como é que eu vou medir e depois como é que se traduz em resultados e números e em percentuais no futuro, ou pelo menos médio e longo prazo, não é? E era basicamente assim uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas também acho que faz parte. Obrigado desde já. Ricardo, queres responder a esta? Muito simples. Não há formas rápidas de medir felicidade. Nem há formas rápidas de obter resultados com políticas ligadas à felicidade. Na minha opinião. Quem estiver à espera de, ao fim de um mês, ver resultados... eu não gosto de chamar em felicidade, gosto de chamar em ambiente organizacional, como é que nós temos o nosso ambiente, porque a felicidade, lá está, vai levar para outro tipo de análise individual de cada pessoa. Mas eu falo pela nossa experiência, nós para termos um verdadeiro estudo de clima organizacional, demoramos no mínimo um ano. Não conseguimos em menos tempo perceber nem como estamos, nem a evolução, nem depois conseguir medir isso, os resultados que a organização vai conseguir e ligá-lo com o estudo de clima organizacional. Se o CEO estiver à espera de num mês ou 3 meses ter um resultado ligado a práticas de valorização de pessoas e de melhoria de clima organizacional, não vai funcionar. E nós sabemos que o imediatismo é cada vez mais utilizado, mas eu acredito que temos que dar tempo ao tempo em tudo o que tem a ver com estas questões, porque já falamos aqui durante esta hora, há tantas variáveis, há tantas nuances de empresa para empresa, de setor para setor, de pessoas para pessoas, que nós não conseguimos aplicar uma forma e que ela vai imediatamente obter resultados. Eu ia só desafiar o Alberto, porque o Alberto trabalha com software exatamente para dar resposta a isso mesmo. Se calhar através de software nós conseguimos obter métricas que nos ajudam, mas da mesma forma que no ChatGPT nós temos que fazer as perguntas certas, também no software nós temos que implementar as métricas certas, senão vamos estar a medir e a obter resultados que não vão ser realistas e não nos vão possibilitar construir sobre eles. Sim, uma das grandes dificuldades em qualquer indicador é qual o indicador que se vai implementar. Essa é a dificuldade. Mas, por exemplo, numa indústria que sofre tanto absentismo, se implementarmos algo que melhore a felicidade das pessoas no trabalho, se o absentismo diminuir, já é um indicador que as coisas estão no caminho certo. Portanto, isto não será medido com uma régua e um número, mas sim com um sentimento. Temos que começar a sentir que as coisas estão a evoluir. E ao seu tempo vai dar resultados seguramente.
mas não é imediato, nem é com indicador. Tá? E esses vários indicadores é sempre a mesma situação, que é qual é a métrica, qual é o valor que nós andamos à procura. É muito difícil, isso tem que ser ajustado a cada uma das realidades. Mas pronto, há vários exemplos. Se formos aqui para indústrias completamente diferentes, vamos encontrar formas de identificar se as coisas estão a evoluir no sentido positivo ou não. Posso, Ok. posso Rita, acrescentar uma coisa? Desculpa, eu sei que claro. ninguém falou comigo, mas eu gosto de falar e, portanto, vou falar. Engraçado, na Microsoft havia um questionário anual que era o MS Poll, onde haviam várias perguntas para depois ser medido a felicidade ou a satisfação dos colaboradores com a empresa. E de todas as perguntas foram mudando ao longo dos anos, que eu tive tive 18 anos na empresa, mas houve uma pergunta que se manteve ao longo dos anos todos, e a pergunta era: se te oferecessem uma empresa concorrente da Microsoft ou outra qualquer, se te oferecesse o mesmo salário, a mesma função, a mesma coisa, tudo igual, numa empresa ao lado, tu saías ou não? Ou seja, cétibus paribus, o salário, a função, saías ou não? E aqui consegues medir como é que está a cultura da empresa e como é que tu te sentes dentro da empresa. A realidade é, se tu estiveres bem, não te vais mudar, porque o salário é o mesmo, a função é a mesma, é tudo igual. Se tu estiveres mesmo bem, se acreditares na empresa e te sentires bem e acreditares que vais atingir os teus objetivos, tu não sais, porque estás ali e estás bem. E eu sempre gostei daquela pergunta, as perguntas foram mudando e eu sempre, sempre, sempre gostei muito daquela pergunta, mas eu concordo com o Alberto, há milhares de perguntas que se pode fazer para se medir muitas coisas diferentes, mas queria salientar esta, porque para mim sempre foi muito chave e as outras quase que respondia sempre de cruz e nesta eu pensava sempre, sairia? Não, não sairia, até o momento em que sim saí, mas pronto, durante a esmagadora maioria, mas não foi para outra para ganhar o de salário igual. Mas essa para mim foi sempre uma métrica muito, muito pesada de eu estou aqui bem nesta casa ou não. Esse é um exame de consciência mesmo. Isso mesmo. Bem, eu acho que vamos então encerrar. Queria agradecer a todos, a todos aqueles que se juntaram a nós, aos nossos. Sofia, desculpa só, eu não sei se o Renato ficou mais ou menos sem resposta, mas eu acho que a pergunta do Renato era um pouco semelhante à do MEC, se calhar vista de prismas diferentes, mas basicamente era como é que convencer um CEO a apostar em informações ligadas a esta questão da felicidade. Era mais ou menos isso, não era, Renato? Na verdade, não só na formação, né, mas implementar dentro da empresa. Eu acho que esse é um grande desafio de quem está gerindo equipes. Assim, não é o proprietário, mas está gerindo equipes de empresas. Sofia, não sei se queres dar a última resposta. Queres que eu responda? Não, a Sofia Castro. A outra Sofia. A minha. Eu estava aqui em modo em off a dizer ao Pedro, vou só acrescentar aqui mesmo antes de encerrarmos o exemplo que o Alberto deu sobre as torradas, por várias razões. Para já, porque adoro torradas. Já que, por mim, Alberto, se quiseres, podes-me adotar para a tua empresa, porque olha, ia ser feliz. Mas parece uma coisa muito simples, mas o facto de alguém ter começado e outras pessoas darem continuidade e haver este contágio positivo, não é? De uma coisa tão simples, mas é que é mesmo isto. Para mim, as coisas resumem-se um bocadinho assim, que é tão difícil chegar a este simples e demora tanto tempo que é preciso começar já. E, portanto, isto não é com certeza, não começaram isto hoje, nem ontem, nem o mês passado. É algo que é preciso ir construindo devagarinho. E depois, da mesma maneira, usando aqui também um bocadinho aquilo que disse o Papa Francisco, e que diz muitas vezes, que é da mesma forma que o medo e o desalento e o pessimismo e os velhos do Restelo, os calimeres da vida, esse discurso todo é muito contagia-se. A esperança e o otimismo e a alegria, o sentido de pertença e o orgulho e as pequeninas coisas também. E isto passa muito por, eu gostei muito e queria mesmo terminar assim, de ouvir o Alberto, porque dentro daquilo que é o simples, para mim é onde estão as respostas. E mais, queria só acrescentar mais uma coisa, que é, nós não precisamos, e diz-me aqui, Ricardo, se eu estou, corrige-me tu, porque muito mais experiência do que eu na gestão de pessoas, enquanto empresário,
E nós não precisamos que ninguém venha fazer isso, não precisamos de estar à espera que alguém comece, podemos ser nós a dar o primeiro passo. Portanto, tudo o que eu quero ver na minha empresa, tudo o que eu gostava de ver acontecer, que seja eu a fazer. É o intraempreendedorismo. Portanto, eu não Certo. preciso sair da minha empresa para ir abrir uma empresa para fazer aquilo que eu gostava que acontecesse na minha empresa. Bora experimentar dentro da empresa. Por que não? Por que não fazer isso? Não é o porquê, é o porque não, porque nas empresas não fazem, não acontecem, O mas já como, experimentaram fazer. o como. Bora dar o primeiro passo. Acho que tem muito a ver aqui com a nossa forma de olhar, porque a empresa não faz e nós fazemos. Isto é um bocado o Che Guevara, que é, estamos todos um bocado à espera que venha alguém que nos salve, quando podemos ser nós a salvarmos. Bora. Por isso, não sei Completamente de se... acordo. Completamente de acordo. Eu falo muito nisso no intraempreendedorismo, que é nós não termos que criar a nossa empresa para fazermos aquilo que queremos. Agora, claro que depende também da cultura que se vive na empresa, se nos permite isso. Por isso é que as lideranças, e acima de tudo as lideranças intermédias, têm um papel decisivo nas organizações em promover esse ambiente que permita que cada pessoa possa ser livre de apresentar as suas ideias e as suas sugestões e empreender. E contribuir, não é? Como diz o Simon Sinek num livro espetacular, que é Melhor Juntos, acho que é este o título do livro, é Melhor Juntos, que é, em vez das pessoas passarem a vida, das pessoas que somos nós todos, parece que estamos a falar de entidade, não é? Mas nós Sim. todos, passarem a vida a reclamar, contribuam. Ele tem essa frase, não reclame, verdade. contribuo, o que é que eu posso fazer diferente? Desmotivada. É a tal Como? generosidade que o Pedro Ramos falava há pouco. Sim, mas as pessoas, em vez de perguntarem, mas porquê é que eu tenho que fazer se ninguém está a fazer? Pai, porquê que não? Podes ser Claro. tu a fazer. Acho que essa parte é fundamental. Muito bem. Portanto, ficou aqui muita coisa no ar, muitas ideias daquilo que nós vamos falar na liderança positiva, liderança humanizada, tanto no Porto como em Lisboa. Se não sabem, procurem na nossa loja do Shopify ou entrem em contacto direto comigo. Os contactos estão em todas as redes sociais. Estas pessoas maravilhosas vão lá estar para dar muito mais e vamos ter ainda mais oradores. Por isso, se já são líderes, se querem ser líderes, nem que seja só de vocês próprios, esta é a oportunidade de atingirem um patamar de excelência, porque é para isso que nós trabalhamos todos os dias, é para sair da média e alcançar patamares de excelência para nós e para os outros, porque como eu dizia na Embaixada da Felicidade, nós não somos um governo do país, com um país, mas o nosso país são todas as pessoas. Por isso, muito obrigada a todos vocês, a todos os nossos maravilhosos oradores, ao nosso embaixador, ao cônsul, aos nossos queridos associados oradores e estas pessoas maravilhosas que estiveram fora de horas, e descansem, cuidem de vocês e amanhã cuidem das vossas pessoas também. Obrigado. Com torradas. Obrigado. Agora toda a gente a adotar torradas. Agora quero torradas. Amanhã Torradas. quero uma fotografia das torradas. Opa, torradas são Às 9h30. carboidratos. Agora, Carboidratos. agora quando fizermos comunicações da academia, para quem esteve aqui, vão ver hashtag queremos torradas, já sabem o que é só nós é que sabemos. No programa Beijinho a de todos. liderança, no Beijinho. programa de Um abraço. liderança de torradas, está garantido. Obrigado. Beijinho, uma Boa boa noite a noite. todos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa Obrigada. noite a todos. Obrigada.